Bom dia. Hoje nós vamos falar de emergências psiquiátricas. Psiquiatria é o ramo da medicina que lida com prevenções, atendimento e diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças mentais, sejam elas de cunho orgânico ou funcional, tais como depressão nervosa, depressão, doença bipolar, esquizofrenia e transtorno de ansiedade. A meta principal é o alívio do sofrimento psíquico e o bem-estar psíquico. Para isso, é necessária uma avaliação completa do doente, com perspectiva biológica, psicológica, sociológica e outras áreas afins. Uma doença ou um problema psíquico pode ser tratado através de medicamentos ou várias formas de psicoterapia. A palavra psiquiatria deriva do grego e quer dizer arte de curar a alma. O transtorno psiquiátrico são descritos por suas características patológicas ou psicopatologia, que é um ramo descrito desses fenômenos. Muitas doenças psiquiátricas ainda não têm cura, enquanto alguns têm curso breve e poucos sintomas. Outras são condições crônicas que apresentam um importante impacto na qualidade de vida do paciente, necessitando de tratamento em longo prazo ou por toda a vida. A efetividade do tratamento também varia em cada paciente. Esquizofrenia é uma doença mental que se caracteriza por uma desorganização ampla dos processos mentais. É um quadro complexo, apresentando sinais e sintomas na área de pensamento, percepção e emoções, causando marcados prejuízos ocupacionais na vida de relações interpessoais e familiares. Nesse quadro, a pessoa perde o sentido de realidade, ficando incapaz de distinguir a experiência real da imaginária. Essa doença se manifesta em crises agudas, com sintomatologia intensa, intercaladas com períodos de remissão. Quando há um abrandamento de sintomas, restando alguns deles em maior intensidade. A esquizofrenia é uma doença do cérebro com manifestações psíquicas que começa no final da adolescência ou no início da idade adulta, antes dos 40 anos. O curso dessa doença é sempre crônico, com marcadas tendências e deterioração da personalidade do indivíduo. Até hoje, não se conhece nenhum fator específico causador da esquizofrenia. Há, no momento, evidências de que seria decorrente de uma combinação de fatores biológicos, genéticos e ambientais, que construíram em diferentes graus para o aparecimento e desenvolvimento da doença. Sabe-se que filhos de indivíduos esquizofrênicos têm uma chance de aproximadamente 10% de desenvolver a doença, enquanto na população geral o risco de desenvolver a doença é aproximadamente 1%. Os quadros de esquizofrenia podem variar de paciente para paciente, sendo uma combinação em diferentes graus de sintomas. Delírios. O indivíduo crê em ideias falsas, irracionais ou sem lógica. Em geral, são temas de perseguição, grandeza ou místicos. Alucinações. O paciente percebe estímulos que na realidade não existem, como ouvir vozes ou pensamento, enxergar pessoas ou vultos, podendo ser bastante assustador para o paciente. Discurso e pensamento desorganizado. O paciente esquizofrênico fala de maneira lógica e desconexa, demonstrando uma incapacidade de organizar o pensamento em uma sequência lógica. Expressões de emoções. O paciente esquizofrênico tem um afeto inadequado ou embotado, ou seja, uma dificuldade de demonstrar emoção que está sentindo. Não consegue demonstrar se está alegre ou triste, por exemplo, tendo dificuldade em modular o afeto de acordo com o contexto, mostrando indiferente a diversas situações do cotidiano. Alterações de comportamento. Os pacientes podem ser impulsivos, agitados ou retraídos, muitas vezes apresentando riscos de suicídio ou agressão,
além de exposição moral, como, por exemplo, falar sozinho em voz alta ou andar sem roupa em público. Diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, o médico realiza uma entrevista com o paciente e sua família, visando obter uma história de vida de seus sintomas ou mais detalhada possível. Até o presente momento, não existem marcadores biológicos próprios dessa doença, nem exames complementares específicos. Embora existam evidência de alterações de anatomia cerebral demonstrável em exame de neuroimagem e de metabolismo cerebral, sofisticado como tomografia, ressonância, entre outros. Além de fazer o diagnóstico, o médico deve tentar identificar qual é o subtipo clínico que o paciente apresenta. Essa diferenciação se baseia nos sintomas que predominam em cada pessoa e na evolução da doença, que é variada conforme o subtipo específico. Os principais subtipos é a paranoide, que é um predomínio de delírios e alucinações, desorganizada ou hebefrênica, período de alterações de afetividade e desorganização do pensamento. Catatônico, alteração de motricidade. Simples, diminuição da vontade e afetividade, empobrecimento do pensamento e isolamento social. Residual, estágio crônico da doença com muita deterioração e pouca sintomatologia produtiva. Tratamento. As medicações antipsicossomáticas ou neuropeléticos são os tratamentos de escolha para a esquizofrenia. Elas atuam diminuindo nos sintomas de alucinações e delírios, procurando restabelecer o contato com o paciente com a realidade. Entretanto, não restabelecem completamente o paciente. As medicações antipsicóticas controlam as crises e ajudam a evitar uma evolução mais desfavorável da doença. Em geral, as drogas antipsicóticas apresentam efeitos colaterais que podem ser bem controlados. Em crises especialmente graves ou em que houve resposta às medicações, pode-se fazer uso de eletroconvulsoterapia, ECT. Esse método é bastante seguro e eficaz para a melhora de sintomas, sendo realizada com anestesia. Uma outra possibilidade é usar o antipsicóticos mais modernos, chamados de atípicos ou de última geração. As abordagens psicossociais, como acompanhamento psicoterápico, terapia ocupacional e familiar, são também muito importantes para diminuir a recaída e promover o ajustamento social dos portadores da doença. Transtorno esquizofreniforme. Os pacientes com transtorno esquizofreniforme apresentam um quadro clínico muito parecido com a esquizofrenia. A diferença deve ser o tempo limitado em que os sintomas persistem, ou seja, os sintomas devem estar presentes por mais de um mês, porém os pacientes não devem ultrapassar 6 meses com o quadro. A remissão, melhora, deve ocorrer durante esse período, sendo que, quanto mais curto for o episódio, melhor é o prognóstico. Prejuízo social ou ocupacional em função dos sintomas podem estar presentes ou não. Pacientes que persistem com sintomas psicóticos por um período superior a 6 meses podem receber o diagnóstico de esquizofrenia. O tratamento é similar ao da esquizofrenia, geralmente necessitando de hospitalização para a realização do diagnóstico e tratamento mais adequado. Tratamento. Transtorno. Essa doença tem característica tanto esquizofrênica quanto dos transtornos de humor. Em outras palavras, os pacientes que apresentam essa doença têm sintomas de esquizofrenia misturado com sintomas de doença afetiva bipolar, antigamente conhecida como psicose maníaco-depressiva, ou de depressão. Esses sintomas podem apresentar juntos ou de maneira alterada. Ocorrem também na adolescência ou início da idade adulta, que costuma ter uma evolução mais benigna que a esquizofrenia e por pior que o transtorno de humor. O tratamento consiste em internação hospitalar, medicação e intervenção psicossociais.
As principais medicações escolhidas para o tratamento de transtorno esquizoafetivo são as mesmas utilizadas no tratamento de depressão e de doença bipolar, assim como os antipsicóticos. Transtorno delirante. Delírio é um tipo de pensamento no qual o indivíduo tem uma crença imbalável em ideias falsas, irracionais ou sem lógica. Esse é o principal sintoma apresentado pelo paciente com transtorno delirante. Para que o paciente perceba este diagnóstico, os delírios devem estar presentes por um período maior que um mês. Diferem da esquizofrenia, por esses pacientes não serem tão gravemente comprometidos com o comportamento de linguagem. Os pacientes podem apresentar alucinações, mais comumente relacionadas ao tato e olfato. Cheiro. O transtorno delirante antigamente recebia o nome de paranoia, associado ao nome da doença de delírios persecutórios. Porém, hoje se sabe que esses pacientes podem apresentar outros tipos de conteúdo delirante, dividindo o diagnóstico em diferentes subtipos. Tipo eratomaníaco, delírio cujo o tema central é que a pessoa está apaixonada pelo paciente. Esse delírio geralmente refere-se mais a um amor romântico idealizado ou uma união espiritual do que propriamente uma atração sexual. Tipo grandioso, delírios de possuir um grande talento, conhecimento ou ter feito uma importante descoberta, ainda que isso seja reconhecido pelas demais pessoas. Pode tomar a forma também de convicção de ser amigo de um presidente ou um portador de uma mensagem divina. Tipo ciumento, delírios de que está sendo traído pelo cônjuge. Tipo persecutório, delírios que está sendo alvo de algum prejuízo. Tipo somático, delírios que possuem alguma doença ou deficiência física. Tipo misto, delírios acima citados misturados. Tipo inespecífico, delírios diferentes de um descrito acima. Transtorno delirante. Da maneira geral, o tratamento é realizado em consultório. Internação hospitalar pode ser necessária em situações em que há presença de riscos, agressões, suicídios e exposição moral. O tratamento é feito com medicação antipsicótica e psicoterapia. O transtorno psicótico breve. O transtorno psicótico breve pode ser um quadro clínico muito parecido com a esquizofrenia, ou com transtorno esquizofreniforme, apresentando delírios, alucinação, linguagem ou comportamento desorganizado, ou com transtorno delirante. Entretanto, esses sintomas deverão estar presentes por um curto espaço de tempo e persistir no mínimo um dia e no máximo um mês, melhorando completamente dentro desse período. Geralmente encontramos situações estressantes que precipitam o quadro. O tratamento deve ser com medicações antipsicóticas, eventualmente necessitando de internação hospitalares. A evolução desse quadro costuma ser benigna, com total remissão dos sintomas. Transtorno psicótico compartilhado. Foyle e Deux, codependência. Trata-se de uma situação rara na qual uma pessoa começa a apresentar sintomas psicóticos delírios a partir da convivência próxima com um doente psicótico. Geralmente ocorre dentro de uma mesma família, entre cônjuges, pais e filhos ou entre irmãos. O tratamento consiste em separar as duas pessoas. Se houver persistência nos sintomas, pode ser necessário usar medicação antipsicótica. Psicoterapia e terapia familiar também ajudam no tratamento e prevenção. Psicose puerperal. A psicose puerperal não é uma psicose à parte, é uma psicose desencadeada pelo parto, assemelhando-se clinicamente às psicoses de curta duração. A psicose inicia-se após essa fase. Recebem o diagnóstico de acordo com suas características específicas, não sendo mais classificadas como puerperal. O pós-parto é uma fase crítica para a mulher por causa das violentas mudanças de taxas hormonais, além de todo o estresse que o parto implica.
Verifica-se um aumento geral na incidência de distúrbios mentais nessa fase, principalmente para quem já sofreu algum problema psiquiátrico antes. A psicose puerperal ocorre na frequência de 1 ou 2 partos para cada 1000. Ocorrem mais nas primíparas e mães solteiras. Primíparas é o primeiro parto. Não há relação dessa psicose com a idade da mãe nem com sua cor. Pacientes com transtornos bipolares ou pacientes que tiverem psicose de parto anterior devem tomar medidas preventivas. O início é súbito, dando de 1/3 dos casos da primeira semana após o parto, 2/3 no primeiro mês. A principal temática dos delírios da psicose puerperal está ligado ao bebê. Os temas mais comuns dos delírios são achar que o bebê não nasceu, foi trocado, está morto, defeituoso. Tentativas de homicídio contra o bebê podem acontecer. A recuperação da psicose está diretamente ligada à história prévia do paciente. Sendo ela bipolar, a recuperação de transtorno se dará de uma forma natural ou abreviada pelo tratamento. Sendo esquizofrênico, o curso crônico prosseguirá com a possibilidade de certa acentuação durante o puérpero. Sem nenhuma história prévia, a maior probabilidade é de o paciente se recupere completamente. O tratamento realizado é o mesmo para a psicose em geral e o aleitamento materno precisa ser suspenso. Alcoolismo. É uma dependência do indivíduo ao álcool, considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. A pessoa depende do álcool, além de prejudicar a sua própria vida, acaba afetando a família, amigos e colegas. Álcool no organismo. O álcool encontrado nas bebidas é o etanol, uma substância resultante da fermentação de elementos naturais. O álcool da aguardente vem de fermentação da cana-do-açúcar e da cerveja da fermentação da cevada. Por exemplo, quando ingerido o etanol, é digerido no estômago e absorvido no intestino. Pela corrente sanguínea, suas moléculas são levadas ao cérebro. O álcool é a droga preferida dos brasileiros, 68,7% do total, seguido pelo tabaco, maconha, cola, estimulante, ansiolítico, cocaína, xarope e estimulantes, nessa ordem. No país, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas acontece devido ao álcool. Motoristas alcoolizados são responsáveis por 65% dos acidentes fatais em São Paulo. O álcool afeta as diferentes regiões do cérebro de maneira distinta. Córtex cerebral. Nessa região, onde se dá o processamento de pensamentos e a consciência. O álcool afeta os centros de inibições de comportamento, tornando a pessoa menos inibida e atrasando os processamentos de informação dos olhos, ouvidos, boca e outros sentidos, além das funções cognitivas, tornando difícil pensar claramente. Cerebelo. O álcool afeta o centro dos movimentos do equilíbrio, resultando no desequilíbrio que associamos ao caindo de bêbado. Hipotálamo, hipófise. Coordena as funções automáticas do cérebro e a liberação de hormônio. O álcool deprime o centro nervoso do hipotálamo, que controla os estímulos e a performance sexual. Embora o desejo sexual possa aumentar, a performance sexual piora. Medula. Essa área do cérebro é responsável por funções automáticas como respiração, consciência e temperatura corporal. Agindo na medula, o álcool induz a insônia. Pode também diminuir a frequência respiratória e baixar a temperatura do corpo, levando a risco de morte. A curto prazo, o álcool pode causar brancos ou lapsos de memória. Ao longo prazo, os problemas podem ser ainda mais sérios. Ao longo prazo, beber muito frequentemente pode causar danos permanentes, como redução do tamanho do cérebro e deficiência nas fibras que transportam informações entre as células cerebrais. Muitos alcoólatras devem desenvolver uma doença chamada Síndrome de Wernicke-Korsakoff,
que é causada por uma deficiência de tiamina, uma vitamina de complexo B. Essa deficiência ocorre porque o álcool interfere na forma com que o corpo absorve as vitaminas B. Pessoas com síndromes de Verkhovsky-Creutzfeldt apresentam confusão mental e falta de coordenação e ainda podem ter problemas de memória e aprendizado. O corpo responde ao contínuo consumo de álcool, tratando-se independentemente dele. Essa dependência, a longo prazo, causa alterações nas reações químicas do cérebro. Ela se acomoda à presença regular do álcool, alterando a produção de neurotransmissores. Quando o indivíduo para ou reduz drasticamente a bebida, cerca de 24 a 72 horas depois, o cérebro começa a sentir os efeitos da abstinência ao tentar reajustar suas químicas. Os sintomas de abstinência incluem desorientação, alucinação, delírio, náusea, suor e convulsões. Beber grande quantidade de álcool pode danificar seriamente sua saúde, seu fígado, rins, coração, cérebro e o sistema nervoso central. Fígado. O fígado é particularmente vulnerável aos efeitos do álcool porque é um órgão onde ele e outras toxinas são metabolizadas, sendo transformada em substância menos perigosa para serem removidas do corpo. Beber durante um longo período de tempo pode levar a hepatite alcoólica ou inflamação no fígado. Os sintomas dessa doença incluem náuseas, vômitos, febre, perda de apetite, dor abdominal e icterícia. Mais de 70% das pessoas com hepatite alcoólica desenvolvem cirrose. Com essa doença, o tecido saudável do fígado dá lugar a um tecido cicatricial e o fígado vai parando de funcionar progressivamente. Coração. O álcool produz uma pressão arterial em baixas doses. Entretanto, beber prolongadamente aumenta os riscos de doenças cardíacas, pressão alta e convulsões e infarto. Estômago. O álcool irrita a mucosa do estômago e intestino, causando vômitos, náuseas e úlceras. Pâncreas. O pâncreas libera os hormônios de insulina, que é o glucagon, que regulam a forma como a comida é transportada e é utilizada como energia pelo corpo. Beber durante muito tempo pode levar à inflamação de pâncreas, pancreatite. Câncer. Pesquisas indicam que beber durante muito tempo aumenta os riscos de câncer na boca, garganta, laringe e esôfago. Os efeitos do álcool são ainda mais marcantes em pessoas com mais de 65 anos, porque seus corpos não metabolizam o álcool tão bem. As mulheres têm mais dificuldades em metabolizar o álcool do que o homem, porque são geralmente menores e mais leves. O álcool pode ainda ser mortal quando combinado com certas medicações, como analgésico, tranquilizante e anti-histamínico. O álcool é especialmente perigoso para os fetos. A exposição do álcool no útero pode levar à síndrome alcoólica fetal, que pode gerar um retardamento mental nos fetos em desenvolvimento. As células embrionárias que iriam formar o cérebro estão se multiplicando e formando conexões. A exposição ao álcool no útero pode danificar essas células, prejudicando o desenvolvimento de diversas estruturas no cérebro, incluindo o núcleo de base, responsável pela memória espacial e outras funções cognitivas do cerebelo, envolvido no equilíbrio e coordenação à massa de fibras nervosas que conecta e capacita a comunicação entre os dois hemisférios do cérebro. A exposição intrauterina do álcool pode fazer com que posteriormente os bebês tenham problemas de aprendizado, de memória, falta de atenção. Muito também nasce com a cabeça menor que o normal e anormalidades faciais. Como os pesquisadores não sabem exatamente que quantidade de álcool ingerida pela mãe pode causar danos ao feto, os médicos recomendam que mulheres grávidas se abstenham do álcool durante a gestação. Desintoxicação. Isso implica em abstinência de álcool para eliminá-lo completamente do organismo. Leva cerca de 4 a 7 dias. Pessoas que passam pela desintoxicação normalmente tomam medicações para prevenir o delírio e outros sintomas de abstinência. Medicamentos, alguns remédios são administrados para prevenir recaída. Alguns produzem o dejeto de beber bloqueados na região dos cérebros que
sentem o prazer quando o álcool é consumido. Outros causam uma reação física grave ao álcool, que inclui náuseas, vômitos, dores de cabeça. Em 2004, a US Food and Drug Administration, FDA, aprovou outro tipo de remédio que suspende o desejo de beber, atuando nos neurotransmissores dos cérebros que são afetados pelo álcool. Sessões de aconselhamento e terapia individual ou em um grupo podem auxiliar na recuperação do alcoólatra, identificando situações das quais as pessoas podem ser tentadas a beber e encontrando meios de contornar esse desejo. Um dos maiores reconhecimentos do programa de recuperação alcoólica, Alcoólicos Anônimos, o AA. Nesse programa de 12 passos, alcoólatras em recuperação encontra-se regularmente para auxiliar um ao outro durante o processo de recuperação. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar no qual a busca implacável por magreza leva a pessoa a recorrer à estratégia para perda de peso, ocasionando importante emagrecimento. As pessoas anoréxicas apresentam um medo intenso de engordar mesmo estando extremamente magras. Em 90% dos casos, acomete mulheres adolescentes e adultas jovens, na faixa de 12 a 20 anos. É uma doença com risco clínico, podendo levar à morte por desnutrição. Perda de peso em curto espaço de tempo, alimentação e preocupação com o peso comportamental tornam-se obsessões, crença de que está gordo, mesmo estando excessivamente magro, parada do ciclo menstrual, interesse exagerado por alimentos, comer em segredo e mentir a respeito da comida, depressão, ansiedade e irritabilidade, exercícios físicos em excesso, progressivo isolamento da família e amigos, desnutrição, desidratação, hipotensão, diminuição da pressão arterial, anemia, redução da massa muscular, intolerância ao frio, motilidade gástrica diminuída, osteoporose, infertilidade em casos crônicos. A anorexia nervosa não existe. É uma causa única para explicar o desenvolvimento da anorexia. Essa síndrome é considerada multideterminada por uma mescla de fatores biológicos, psicológicos, familiares e culturais. Alguns estudos chamam a atenção que a extrema valorização da magreza e um preconceito com a gordura na sociedade ocidentais estariam fortemente associadas à ocorrência desses quadros. A preocupação com o peso e a forma corporal leva o adolescente a iniciar uma dieta progressiva, mas seletiva, evitando ao máximo alimentos de alto teor calórico. Aparecem outras estratégias para a perda de peso, como, por exemplo, exercícios físicos excessivos, vômitos e jejum absoluto. A pessoa segue se sentindo gorda apesar de estar extremamente magra, acabando por se tornar escrava de calorias e de rituais em relação à comida. Isola-se da família e de amigos, ficando cada vez mais triste, irritada e ansiosa. Dificilmente a pessoa admite ter um problema e não aceita ajuda de forma alguma. A família às vezes demora para perceber que algo O tratamento deve ser realizado por equipe multidisciplinar formada por um psiquiatra, psicólogo e pediatra clínico ou nutricionista em função de complexa interação de problemas emocionais e alimentares. Quando for diagnosticada anorexia nervosa, o médico deve avaliar se o paciente está em risco iminente de vida, requerendo, portanto, a hospitalização O objetivo primordial do tratamento é a recuperação do peso corporal, através de uma reeducação alimentar com apoio psicológico. Em geral, é necessário alguma forma da psicoterapia para ajudar o paciente a lidar com a sua doença e com a questão emocional subjacente, psicoterapia individual, terapia e orientação familiar, terapia cognitivo-comportamental, uma psicoterapia que ensina os pacientes a modificarem pensamentos e comportamentos anormais,
são, em geral, muito produtivas. Para o quadro de anorexia nervosa, não há medicação específica indicada. O uso de antidepressivo pode ser eficaz se houver persistência de sintomas de depressão. Após a recuperação do peso corporal, o tratamento da anorexia nervosa costuma ser demorado e difícil. O paciente deve permanecer em acompanhamento para melhora de sintomas para prevenir recaídas. Bulimia nervosa. A bulimia nervosa, as pessoas ingerem grande quantidade de alimentos, episódios de comer compulsivo ou episódios bulímico, e depois utilizam métodos compensatórios, tais como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes ou diuréticos, prática de exercício extenuante como forma de evitar ganho de peso pelo medo exagerado de engordar, diferentemente de anorexia nervosa. Na bulimia, não há perda de peso, assim como médicos e familiares têm dificuldade de detectar o problema. A doença ocorre mais frequente em mulheres jovens, embora possa ocorrer mais raramente em homens e mulheres com mais idade. Ingestão compulsiva exagerada de alimentos, vômitos induzidos, uso de laxantes diuréticos para evitar ganho de peso, alimentação excessiva sem aumento proporcional de peso corporal, depressão, obsessão pelos exercícios físicos, como em segredo ou escondido, entre outros. Inflamação da garganta, face inchada e dolorida, cáries dentária, desidratação, desequilíbrio eletrolítico, vômitos com sangue, dores musculares. Assim como a anorexia, a bulimia nervosa é uma síndrome multideterminada por uma mescla de fatores biológicos e psicológicos, familiares e culturais. A ênfase cultural na aparência física pode ter um papel importante. Problemas familiares, baixa de autoestima, conflitos de identidade também são fatores envolvidos no desencadeamento dos quadros. Muitas vezes leva tempo para perceber que alguém tem bulimia nervosa. As características principais dos episódios de comer compulsivo, acompanhado por uma sensação de falta de controle sobre ato e às vezes feito secretamente. Os comportamentos direcionados ao controle de peso incluem jejum, vômitos, uso de laxantes, enemas, diurético, exercício. O diagnóstico de bulimia nervosa requer episódio com uma frequência mínima de 2 vezes por semana, pelo menos 3 meses. A fobia de engordar é um sentimento motivador de todo o quadro. Esse episódio de comer compulsivo, seguido de métodos compensatórios, pode permanecer escondidos da família por muito tempo. A bulimia nervosa acomete adolescentes um pouco mais velhos, em torno de 17 anos. Pessoas com bulimia têm vergonha de seus sintomas, portanto evitam comer em público e evitam lugares com praias e piscinas onde precisam mostrar o corpo. À medida que a doença vai se desenvolvendo, essas pessoas só se interessam por assuntos relacionados à comida, peso e forma corporal. A abordagem multidisciplinar é a mais adequada no tratamento da bulimia nervosa e inclui psicoterapia individual ou em grupo, farmacoterapia, abordagem nutricional em nível ambulatorial. As técnicas cognitivo-comportamentais têm se mostrado eficazes na medicação antidepressiva. Também tem se mostrado eficaz no controle de episódio bulímico. A abordagem nutricional visa estabelecer um hábito alimentar saudável, eliminando o ciclo, compulsão alimentar, purgação, jejum. A orientação é uma terapia familiar que faz necessária, uma vez que a família desempenha um papel muito importante na recuperação do paciente. Nesse capítulo, estudamos uma parte complexa mais frequente em nossas unidades de pronto atendimento, que são transtornos psiquiátricos. Ainda hoje, em nossa sociedade, há um preconceito relacionado a transtornos mentais, fazendo com que os pacientes e familiares demorem para buscar ajuda. A unidade de pronto atendimento não é o local para tratamento desses pacientes, mas o profissional deverá estar preparado para atendimento inicial, não somente ao paciente, mas também aos seus familiares. A esquizofrenia é uma doença mental que se caracteriza por uma desorganização ampla de processos mentais. É um quadro complexo apresentando sinais e sintomas na área de pensamento, percepção e emoção, causando marcados prejuízos ocupacionais na vida em relação a interpessoais e familiares.
Pacientes com transtornos de esquizofreniforme apresentam um quadro clínico muito parecido com a esquizofrenia. A diferença deve ser o tempo limitado em que os sintomas persistem, ou seja, o sintoma deve estar presente por mais de um mês, porém os pacientes não devem ultrapassar 6 meses com o quadro. Psicose puerperal não é uma psicose à parte, é uma psicose desencadeada pelo parto, assemelhando-se à clínica de psicose de curta duração. As psicoses iniciadas após essa fase recebem o diagnóstico de acordo com suas características específicas, sendo mais classificadas como puerperal. Alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool, considerado pela doença da Organização Mundial da Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de bebida alcoólica pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando às consequências irreversíveis. A pessoa dependente do álcool, além de prejudicar a sua própria vida, acaba afetando a da vida da sua família, amigos e colegas. A anorexia nervosa é um tratamento alimentar no qual busca implacável pela magreza leva a pessoa a recorrer à estratégia para a perda de peso, ocasionando importante emagrecimento. As pessoas anorexas representam um medo intenso de engordar, mesmo estando extremamente magras. 90% dos casos acomete mulheres, adolescentes e adultos jovens, na faixa de 12 a 20 anos. É uma doença com risco clínico, podendo levar à morte e à desnutrição. Bulimia nervosa. As pessoas ingerem grande quantidade de alimentos e depois utilizam métodos compensatórios, tais como vômito autoinduzido, uso de laxantes ou diuréticos, a prática de exercícios, de forma a evitar um ganho de peso pelo medo exagerado de engordar. Diferentemente de anorexia nervosa, na bulimia não há perda de peso. Assim, médicos e familiares têm dificuldade de detectar o problema. A doença ocorre mais frequentemente em mulheres jovens, embora possa ocorrer mais raramente em homens e mulheres com mais idade. E chegamos ao fim.